Meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo encontrem o seu coração neste exato momento. Eu sinto que talvez você tenha chegado até aqui, com um coração pesado, com a alma cansada das batalhas, das incertezas, das noites mal dormidas, dos dias que parecem não ter fim. Talvez o silêncio ao seu redor seja ensurdecedor, ou o barulho do mundo tenha abafado a voz suave que um dia você conheceu. Quero que saiba que este lugar, este momento, é um refúgio para você. Não estou aqui para lhe dar fórmulas mágicas ou respostas prontas, mas para caminhar ao seu lado, em oração, e juntos nos aproximarmos do trono da graça, onde podemos encontrar misericórdia e auxílio em tempo de necessidade. Respire fundo, solte o ar, devagar, permita que seus ombros relaxem. Sinta a presença de Deus que já está aí, com você, antes mesmo que a primeira palavra fosse dita. Ele está mais perto do que o ar que você respira. Ele conhece cada uma de suas lágrimas, cada um de seus medos, cada uma de suas esperanças. E é com a certeza desse amor que nos envolve, que eu te convido a abrir o seu coração. Vamos juntos, em um só espírito, clamar e bendizer ao nosso Pai. Inspirados pela beleza e pela força do Salmo 34, uma canção de libertação, de provisão e de profunda confiança. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, fonte de toda consolação e Deus de todo o amor. Nós nos apresentamos diante de Ti nesta manhã, não por nossos méritos, não porque sejamos dignos, mas porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Chegamos como filhos, buscando o abraço do Pai, buscando o calor do Teu Espírito Santo que nos acolhe e nos renova. Queremos desde o primeiro instante deste dia, bendizer o Teu santo nome. Sim, bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Pai, que esta não seja apenas uma frase repetida, mas a decisão consciente de nossa alma. Decidimos te louvar, independentemente das circunstâncias que nos cercam. Decidimos te exaltar mesmo quando a dor tenta nos silenciar. Decidimos colocar o teu louvor em nossos lábios, como um escudo, como uma arma poderosa contra toda a tristeza e todo o desânimo. Quando o inimigo sussurra em nossos ouvidos que não há esperança, nós responderemos com um cântico de exaltação a Ti. Quando as nuvens da preocupação tentarem escurecer o nosso dia, abriremos as janelas da alma e deixaremos a luz do Teu louvor invadir cada cômodo do nosso ser. Porque o Teu louvor, Senhor, não é apenas um som, é uma atmosfera. Ele transforma o ambiente, ele quebra cadeias, ele abre portas, nos lembra de quem Tu és e de quem nós somos em Ti. A nossa alma, Pai querido, se gloria em Ti. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Sim, que a nossa alegria não esteja fundamentada nas conquistas passageiras deste mundo, na aprovação dos homens, ou na estabilidade frágil das finanças. Que a nossa verdadeira e profunda alegria, aquela que ninguém pode nos roubar, esteja firmada na rocha da nossa salvação, que és Tu. Que o nosso maior orgulho seja sermos chamados Teus filhos, sermos conhecidos por Ti, sermos amados com um amor e que o testemunho da nossa alegria em meio às lutas possa alcançar outros corações. Que os mansos, os humildes, os quebrantados de espírito, ao nos ouvirem, sintam-se contagiados por esta alegria que vem do alto. Que eles percebam que a nossa força não vem de nós mesmos, mas de uma fonte inesgotável. Que eles vejam em nossos olhos um brilho que não é natural, mas sobrenatural. Um brilho que reflete a Tua glória. Queremos, Senhor, ser um farol de esperança para aqueles que estão perdidos no mar da aflição. Queremos que a nossa vida seja uma carta viva, escrita não com tinta, mas com o Teu Espírito, proclamando a Tua fidelidade e o Teu poder. Como é maravilhoso podermos nos unir em um só propósito e engrandecer ao Senhor. Pai, engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o Seu nome. Que esta oração seja um coro de vozes, unidas em um só coração, declarando a Tua majestade. Tu és grande, Senhor, e digno de todo o louvor. Tu és maior do que os nossos problemas. Tu és maior do que as nossas doenças. Tu és maior do que as nossas dívidas. Tu és maior do que as nossas crises de ansiedade e os nossos medos mais profundos. Tu és o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, o Leão da tribo de Judá. Nada pode resistir ao Teu poder. Nada é impossível para Ti. Quando nós Te engrandecemos, quando declaramos quem Tu és, algo muda dentro de nós. Os gigantes que nos assustavam começam a parecer pequenos diante da Tua imensidão. As muralhas que nos aprisionavam começam a tremer diante da Tua voz. Exaltar o Teu nome é colocar tudo em sua devida perspectiva. É tirar o foco de nós mesmos
de nossas limitações e colocá-lo em Ti, em Tua infinita capacidade. É reconhecer que a batalha não é nossa, mas Tua. E se a batalha é Tua, a vitória já está garantida. Lembramo-nos, Pai, de quantas vezes clamamos a Ti e Tu nos respondeste. Lembramo-nos dos momentos de desespero em que parecíamos estar em um beco sem saída, e a Tua mão poderosa nos resgatou. Sim, busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Esta é a nossa experiência, este é o nosso testemunho. Não estamos falando de um Deus distante, de um Deus teórico que aprendemos nos livros. Estamos falando do Deus vivo, do Deus pessoal, do Deus que se inclina para ouvir o sussurro do nosso clamor. Tu nos conheces pelo nome. Tu conheces a angústia que se esconde por trás de um sorriso forçado. Tu conheces o grito silencioso da nossa alma. E Tu não és indiferente. Tu ages, Tu intervenes, Tu nos livras não de alguns, mas de todos os nossos temores. O medo do futuro, o medo da solidão, o medo da doença, o medo do fracasso, o medo da morte. Para cada um desses medos, Tu tens uma promessa. Para cada um desses fantasmas Tu tens a luz da Tua presença que os dissipa. Ajuda-nos, Senhor, a buscar-Te com todo o nosso coração, a não nos contentarmos com uma fé superficial, mas a mergulharmos fundo em Teu amor. Pois é nessa busca sincera que encontramos a libertação, e quando Te colocamos como prioridade, que todas as outras coisas encontram o seu devido lugar. Pai de amor, olharam para Ele, e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Que promessa extraordinária! Que convite maravilhoso! Quando tiramos os olhos das circunstâncias desanimadoras e os fixamos em Ti, algo acontece. Somos iluminados. Uma luz divina invade a nossa mente, trazendo clareza onde havia confusão. Uma luz divina aquece o nosso coração, trazendo paz onde havia perturbação. Uma luz divina renova as nossas forças, trazendo vigor onde havia cansaço. Ou repara-te, Senhor Jesus, Autor e Consumador da nossa fé, é a chave para a transformação. É a fonte de toda a nossa esperança. E a consequência desse olhar é que os nossos rostos não ficarão confundidos, não ficarão envergonhados. A vergonha do pecado passado, a vergonha da falha, a vergonha da incapacidade, tudo isso é lavado pelo Teu sangue. Em Ti, somos mais do que vencedores. Em Ti somos justificados, somos santificados, somos aceitos, podemos andar de cabeça erguida, não por arrogância, mas com a santa confiança de filhos amados, sabendo que o nosso Redentor vive e que Ele tem o controle de todas as coisas, que o nosso rosto nesta manhã reflita a luz da Tua glória, para que o mundo veja e creia que Tu és o Senhor. Lembramo-nos também, Pai, dos momentos em que nos sentimos pequenos, insignificantes, esquecidos, os momentos em que a nossa voz parecia não ter eco. Mas a Tua palavra nos garante. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Tu és o Deus que ouve o clamor do pobre. Não apenas do pobre financeiramente, mas do pobre de espírito, daquele que reconhece sua total dependência de Ti. Tu ouves a oração da viúva, do órfão, do estrangeiro, do enfermo, do encarcerado, de todo aquele que se sente à margem. Diz, o Teu ouvido não está fechado para o nosso gemido. Enquanto o mundo valoriza os poderosos, os ricos e os influentes, Tu valorizas um coração quebrantado e contrito. Tu te inclinas para ouvir a súplica daquele que ninguém mais quer ouvir. E Tu não apenas ouves, Tu salvas. Tu nos salvas de todas as nossas angústias. A angústia que aperta o peito currubá, ou sono, que o nos paralisa. Tu és o nosso libertador. Tu és o nosso Salvador. Tu és o nosso pronto-socorro na hora da tribulação. Que possamos sempre nos lembrar disso, Senhor. Que nunca nos esqueçamos de que mesmo em nossa pequenez, somos ouvidos e amados por um Deus tão grande. A Tua proteção, Senhor, é uma muralha ao nosso redor. É um exército celestial acampado para nos defender. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Que imagem poderosa! Que promessa consoladora! Não estamos sozinhos nesta jornada. Não estamos desprotegidos. O mensageiro poderoso enviado por Ti, que monta guarda ao nosso redor. Ele está de sentinela, vigiando enquanto dormimos, protegendo-nos dos perigos visíveis e invisíveis. Ele está ao nosso lado nas ruas, no trabalho, em casa. Ele nos defende das ciladas do inimigo, dos acidentes, da violência, das enfermidades. Esta não é uma fantasia. É uma realidade espiritual para aqueles que Te temem. E temer a Ti, Senhor, não é ter medo de Ti, mas ter um profundo respeito,
uma reverência santa. Um desejo sincero de agradar-te em tudo o que fazemos. É odiar o pecado e amar a justiça. É viver uma vida de obediência e submissão à tua vontade. Ajuda-nos, Pai, a viver nesse santo temor, para que possamos desfrutar continuamente da proteção do teu anjo. Que possamos sentir essa segurança, essa paz que excede todo o entendimento, sabendo que estamos guardados pelo poder de Deus. E com essa certeza, com essa experiência do teu cuidado, só podemos declarar: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Este é um convite pessoal e intransferível. A fé não pode ser terceirizada. Ninguém pode provar e ver por nós. É preciso que cada um de nós dê um passo de fé e experimente por si mesmo a bondade do Senhor. Provar significa experimentar, saborear. Ver significa constatar, ter ao evidencial. Tu nos chamas para uma fé experimental, uma fé baseada, não apenas no que ouvimos, mas no que bebemos contigo. E como tu és bom, Senhor, a tua bondade se revela na beleza da criação, no pão de cada dia, no ar que respiramos, na família que nos deste e nos amigos que nos cercam. A tua bondade se manifesta em teu perdão, em tua paciência, em tua longanimidade para conosco. Mas a expressão máxima da tua bondade foi nos dar o teu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer nosso lugar. Não há bondade maior do que esta. Não há amor maior do que este. E por isso, podemos afirmar, com toda a convicção, que é feliz, que é abençoado, que é bem-aventurado o homem, a mulher, a criança que decide depositar toda a sua confiança em ti. Confiar em ti não significa ausência de problemas, mas significa ter a certeza da tua presença em meio aos problemas. Significa saber que, no final, todas as coisas cooperarão para o nosso bem. Sim, Pai, temei ao Senhor, vós os santos, pois nada falta aos que o temem. Mais uma vez, a tua palavra nos chama ao temor reverente, à santidade, à separação para ti, e a promessa é completa, é total, nada falta. Esta é uma promessa que desafia a nossa lógica humana, que confronta a nossa ansiedade pela provisão. Vivemos em um mundo que nos ensina a acumular, a garantir o nosso futuro com as nossas próprias forças. Mas tu nos chamas para uma dependência radical. Tu nos chamas para confiar que o nosso provedor celestial cuidará de cada uma de nossas necessidades. E a tua provisão vai muito além do material. Nada nos falta em termos de paz, de alegria, de força, de sabedoria, de consolo. Tu és o nosso Jeová Jiré, o Deus da nossa provisão. Tu és o pão da vida, a água viva. Em ti, encontramos tudo o que a nossa alma anseia. Ajuda-nos a descansar nesta promessa, a entregar a ti as nossas preocupações com o dia de amanhã e a viver um dia de cada vez, na certeza de que o teu cuidado é fiel e constante. A palavra continua e nos ensina uma verdade profunda. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Os leões, símbolos de força, de poder, de autossuficiência, podem passar necessidade. Aqueles que confiam em sua própria força, em sua própria astúcia, em seus próprios recursos, estão sujeitos à falha, à escassez, à fome. Mas nós, Senhor, que escolhemos buscar a Ti, temos uma promessa diferente. A promessa de que nenhum bem nos faltará. Nenhum bem! Isso significa que tudo aquilo que for genuinamente bom para nós, segundo a Tua perfeita vontade, nos será concedido. Talvez o que nós achamos que é bom, não seja melhor para nós aos Teus olhos. Talvez um não de Deus, hoje seja a sua maior proteção para o nosso amanhã. Talvez uma porta fechada seja o seu jeito de nos guiar para um caminho mais excelente. Por isso, queremos buscar a Ti, Senhor, e não as Tuas bênçãos. Queremos o abençoador mais do que a bênção. Queremos a Tua presença mais do que os Teus presentes. Porque quando temos a Ti, temos tudo. Quando buscamos o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar, sabemos que todas as outras coisas nos serão acrescentadas no Teu tempo e à Tua maneira. Ensina-nos a buscar-Te, com um coração puro e sincero. E enquanto mergulhamos nestas palavras, sinto o desejo de que esta oração chegue a mais corações. Se esta conversa com Deus está tocando a sua alma, se está trazendo paz e esperança ao seu dia, eu te convido, de forma muito suave, a se inscrever em nosso canal. Ou a fazer isso, você se junta a esta família de fé e nos ajuda a levar esta mensagem a mais pessoas. Curta este vídeo também, pois o seu gostar é como um sinal luminoso que diz a outras pessoas que algo de bom está acontecendo aqui. E, mais importante, pense em alguém agora. Alguém que você ama, alguém que está passando por uma luta, alguém que precisa ouvir que Deus é bom e que Ele está perto. Compartilhe
esta oração com essa pessoa. Seja você o anjo de Deus na vida dela hoje, levando uma palavra de conforto e libertação. Vamos continuar a espalhar esta corrente de fé e esperança. Agora, meu irmão, minha irmã, prepare o seu espírito. Tendo bendito e engrandecido o nome do nosso Deus, tendo nos lembrado de suas promessas de livramento, provisão e proteção, é hora de darmos um passo ainda mais profundo. É o momento de silenciar as outras vozes e nos concentrarmos em entregar completamente o nosso coração a Ele, em aprender a viver de uma forma que o agrade. A primeira parte de nossa jornada de oração nos trouxe até o átrio, nos encheu de louvor e gratidão. Agora, vamos adentrar um lugar mais íntimo, um lugar de entrega total, onde a nossa vontade se rende à vontade soberana do Pai. Juntos, nesta segunda parte, mergulhar na beleza de uma vida rendida. Meu amado irmão, minha amada irmã, aqui estamos, neste lugar secreto, neste espaço sagrado que criamos entre a nossa alma e o coração do Pai, tendo exaltado o seu nome, e nos lembrado de sua infinita bondade, agora o Espírito Santo nos convida a ir mais fundo. A oração verdadeira não é apenas um monólogo de louvor, ou uma lista de pedidos, é um diálogo de intimidade, um encontro que nos transforma. E para que essa transformação ocorra, é preciso vulnerabilidade, é preciso coragem para tirar as máscaras, para baixar as armas, para abrir as portas trancadas do nosso coração, e permitir que a luz do Senhor ilumine os cômodos que mantemos escondidos. É aqui, neste momento de entrega, que a verdadeira cura começa. Portanto, respire fundo, mais uma vez. Não tenha medo do que Deus pode encontrar aí dentro. Ele já sabe. Ele não está esperando perfeição. Ele está esperando sinceridade. Ele não está buscando méritos. Ele está buscando um coração quebrantado. E é com esse espírito que continuamos a nossa conversa com Ele, inspirados ainda pelo Salmo 34 que nos diz: Vinde, filhos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Vamos nos colocar na posição de filhos do Aprendizes, prontos para ouvir e sermos moldados por suas mãos de amor. Pai amado, nosso Deus e Senhor, aqui estamos diante de Ti, como Teus filhos, co-irmãos de Ti. Queremos aprender o que significa temer-te, não com um medo que paralisa, mas com uma reverência que nos impulsiona para a santidade. Ensina-nos, Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz suave e mansa. Tantas vezes somos guiados por nossos próprios impulsos, por nossos desejos egoístas, pela cultura deste mundo que nos pressiona por todos os lados. Perdoa-nos, Pai, por todas as vezes que ignoramos a Tua direção. Perdoa-nos por endurecermos o nosso coração, a Tua correção. Queremos ser como crianças, humildes, ensináveis, prontos para obedecer. A Tua palavra nos pergunta: quem é o homem que deseja a vida e quer longos dias para ver o bem? E nós respondemos em uníssono: Eu, Senhor, eu quero. Eu desejo uma vida abundante, não apenas longa em anos, mas rica em propósito, cheia de paz, transbordante da Tua presença. Eu quero ver o bem. Quero ver o bem em minha casa, em minha família, em meu trabalho, em minha nação. Eu quero experimentar a Tua bondade em todos os dias da minha vida. Mas sabemos, Pai, que esse desejo vem acompanhado de uma instrução, de um caminho a ser seguido. E é sobre esse caminho que queremos meditar e nos arrepender agora. A Tua palavra nos instrui de forma tão clara e direta: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Senhor, que flecha essa palavra lança em nosso coração. Que confrontação amorosa. Quantas vezes, Pai, a nossa língua se tornou uma fonte de amargura em vez de bênção. Perdoa-nos por cada palavra áspera que proferimos contra nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais. Perdoa-nos por cada fofoca que espalhamos, manchando a reputação de um irmão. Perdoa-nos por cada murmuração, por cada reclamação que saiu de nossos lábios, demonstrando ingratidão e falta de fé em Teu cuidado soberano. Perdoa-nos pelas mentiras, pequenas e grandes, pelos enganos que usamos para nos beneficiar ou para nos livrar de consequências. Perdoa-nos, Senhor, porque, como disse o Teu servo Tiago, a língua é um fogo, um mundo de iniquidade que contamina todo o corpo. Nós reconhecemos a nossa falha. Reconhecemos que com a mesma boca que Te bendizemos, amaldiçoamos os homens, feitos à Tua semelhança. Isso não está certo, Pai. Clamamos por Tua misericórdia. Purifica os nossos lábios. Coloca uma guarda na porta da nossa boca. Que as nossas palavras sejam temperadas com sal, que elas transmitam graça aos que ouvem. Que a nossa comunicação seja sim, sim, não, não. Ajuda-nos a usar este poderoso instrumento, a língua, para edificar, para consolar, para abençoar, para proclamar a Tua verdade
e o teu amor. Nós nos arrependemos, Senhor, do mau uso de nossas palavras. E a instrução continua: aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Aqui, o chamado é para a ação, para uma mudança de direção. Não basta apenas não falar o mal, é preciso se afastar ativamente dele. Pai, nós confessamos que muitas vezes flertamos com o pecado, brincamos com aquilo que te ofende. Assistimos, ouvimos, lemos e participamos de coisas que entristecem o teu Espírito Santo. Damos brechas para o inimigo, alimentando pensamentos impuros, guardando rancor, nutrindo inveja, cedendo à preguiça, ao orgulho, à avareza. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa conivência com o mal. Perdoa-nos por amarmos mais as trevas do que a luz, porque as nossas obras eram más. Nós não queremos mais viver assim. Queremos nos apartar do mal. Dá-nos força, Senhor, para dizer não à tentação. Dá-nos discernimento para identificar as ciladas do inimigo e fugir delas. E mais do que isso, queremos fazer o bem, não apenas por obrigação, mas por um coração transformado. Queremos ser as tuas mãos e os teus pés neste mundo. Irmãos, visitar o enfermo, alimentar o faminto, vestir o nu, acolher o estrangeiro. Queremos praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente contigo. E, o Pai, queremos procurar a paz e segui-la. Em um mundo tão polarizado, tão cheio de ódio e divisão, queremos ser pacificadores. Ajuda-nos a promover a reconciliação em nossos relacionamentos, a perdoar como fomos perdoados, a buscar a unidade do corpo de Cristo. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, não apenas guarde os nossos corações, mas também flua através de nós para alcançar um mundo ferido. É neste momento de quebrantamento, de confissão sincera, que a tua palavra nos envolve com uma das mais belas promessas. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Que consolo, que segurança. Mesmo em nossa fraqueza, quando nos arrependemos e buscamos a tua justiça, tu nos chamas de justos. Não por nossa causa, mas por causa do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. E os teus olhos, Pai, estão sobre nós. Não são olhos de um juiz severo esperando a nossa falha, mas os olhos de um Pai amoroso, cheio de compaixão, que cuida de cada detalhe da nossa vida. Tu vês as nossas lutas silenciosas, tu vês o nosso esforço para acertar-te o viés ou nosso desejo de te agradar, e os teus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. O nosso sussurro mais baixo é como um trovão em teus ouvidos. A nossa lágrima silenciosa move o teu coração. Tu não estás distante, não estás indiferente, tu estás inclinado, atento, pronto para responder. Que esta verdade nos encha de confiança para clamar, para derramar o nosso coração diante de ti, sabendo que somos vistos e ouvidos pelo Rei do Universo. Mas a mesma palavra que nos consola também nos adverte: a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a sua memória. Esta é a outra face da tua justiça, Senhor. Tu és amor, mas também és fogo consumidor. Tu és misericordioso, mas também és santo e não toleras o pecado. Esta palavra nos enche de temor e tremor. Não queremos estar do lado daqueles contra quem a tua face se vira. Não queremos que a nossa memória seja apagada. Por isso, mais uma vez, corremos para a cruz de Cristo, o nosso único refúgio. É debaixo da sombra das tuas asas que encontramos proteção contra a tua justa ira. É no sacrifício de Jesus que a nossa dívida foi paga e a nossa condenação foi removida. Obrigado, Pai, porque em Cristo a tua face não está contra nós, mas brilha sobre nós. Obrigado porque por meio dele, a tua ira se transformou em abraço, a tua sentença se transformou em adoção. Ajuda-nos a viver de modo digno desta tão grande salvação, a não brincarmos com a tua graça, mas a vivermos em santidade, sabendo o alto preço que foi pago por nós. E então, Senhor, chegamos a um ponto crucial, a um lugar de profunda identificação com a dor humana, mas também de profunda esperança. A tua palavra declara: os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas tribulações. Sim, os justos clamam. Ser justo em Cristo não nos isenta de problemas, de dores, de aflições. Passamos por vales, enfrentamos gigantes, choramos lágrimas amargas. A fé não é um amuleto contra o sofrimento, mas a grande diferença é esta: nós não clamamos em vão. O Senhor nos ouve, e Ele nos livra, não de algumas, mas de todas as nossas tribulações. Talvez o livramento não venha da forma que esperamos ou no tempo que desejamos. Às vezes, o livramento não é tirar-nos da fornalha, mas entrar nela conosco. Às vezes, o livramento não é acalmar a tempestade, mas nos dar paz em meio a ela. Às vezes,
O livramento não é a cura do corpo, mas a salvação eterna da alma. Confiamos em tua soberania, Senhor. Confiamos que o teu livramento é sempre perfeito. E agora, Pai, como justos que clamam, queremos apresentar a ti as nossas tribulações. Queremos nomear as nossas dores, as nossas angústias, os nossos medos. É neste instante de coração aberto que eu te convido, meu irmão e minha irmã, a fazer algo muito especial. Enquanto continuamos a orar, eu quero que você vá até os comentários e escreva o seu pedido de oração. Não precisa dar detalhes se não se sentir confortável, mas escreva o motivo do seu clamor. Pela minha família, pela minha saúde, pela minha vida financeira, por um milagre, por libertação. Ao escrever, você está materializando a sua fé, está dizendo a Deus e a si mesmo que você crê no poder da oração. E eu quero que saiba que após esta oração, eu e toda a nossa comunidade de fé estaremos lendo e intercedendo por cada pedido. Você não está sozinho. Permaneça conosco até o final, pois a oração é um processo e cada parte tem o seu propósito. Entregue seu pedido e continue com o coração aberto para receber o que Deus tem para você. Pai Santo, tu vês cada pedido que está sendo escrito agora. Tu conheces a história por trás de cada palavra. Tu vês o coração que clama por um filho rebelde. Tu vês a mãe que chora pela cura de uma enfermidade. Tu vês o pai de família desempregado, angustiado com o futuro. Tu vês a alma cativa em um vício, em uma depressão, em um medo que a paralisa. Tu vês o casamento que está ruindo. Tu vês a solidão que grita em um quarto vazio. E a tua palavra nos dá a promessa mais consoladora de todas. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Sim, Senhor, tu estás perto. Tu não estás em um trono distante, alheio à nossa dor. Tu te aproximas de nós justamente quando estamos mais frágeis, quando nosso coração se quebra em 1000 pedaços. É no nosso quebrantamento que encontramos a tua proximidade. É na nossa humildade que encontramos a tua salvação. Quando as nossas forças se vão, quando o nosso orgulho é esmagado, quando reconhecemos que não podemos mais, é aí que tu te manifestas. Que Deus maravilhoso nós servimos, um Deus que não despreza um coração quebrantado e contrito. Por isso, nós nos quebramos diante de ti, Senhor. Quebramos o nosso orgulho, a nossa autossuficiência, a nossa teimosia. Entregamos a ti os cacos do nosso coração, na certeza de que tu és o oleiro perfeito, capaz de nos refazer, segundo a tua vontade. Salva-nos, Senhor, salva-nos de nós mesmos, salva-nos das nossas circunstâncias. Salva-nos para a tua glória, e a certeza da tua ação nos conforta ainda mais quando lemos: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. A palavra não nos engana. Ela não promete uma vida sem aflições. Pelo contrário, ela afirma que são muitas. A vida do justo é uma jornada de fé, e muitas vezes essa fé é provada no fogo da aflição. Enfrentamos a perda, a traição, a injustiça, a doença, a perseguição, mas a promessa que se segue é o nosso sustento, a nossa âncora. Mas o Senhor o livra de todas. De todas, Pai. Não há aflição tão grande que o teu poder não possa superar. Não há vale tão profundo que a tua mão não possa nos alcançar. Não há noite tão escura que a tua luz não possa dissipar. Esta promessa nos dá a força para perseverar. Quando uma nova aflição surge, não nos desesperamos, pois sabemos que o nosso livramento é fiel. Ele já nos livrou no passado, ele nos livra no presente e nos livrará no futuro. E ele lhe guarda todos os seus ossos. Nenhum deles será quebrado. Esta palavra que se cumpriu profeticamente em Jesus na cruz, também fala do teu cuidado integral conosco. Tu nos guardas por completo. O inimigo pode nos atacar, mas ele não pode nos destruir. As tempestades podem nos balançar, mas não podem nos afundar, porque estamos guardados em ti. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nenhum osso, nenhuma parte essencial da nossa estrutura espiritual será quebrada. Somos teus, e ninguém pode nos arrebatar das tuas mãos, diante desta verdade. Senhor, nós entregamos a ti cada medo, cada pecado, cada limitação, entregamos o nosso passado, com suas dores e erros, e clamamos pelo teu perdão e cura. Entregamos o nosso presente, com suas lutas e desafios, e clamamos pela tua força. E entregamos o nosso futuro, com suas incertezas e anseios, e clamamos pela tua esperança e provisão. Quebranta-nos, molda-nos, usa-nos, para a tua glória. Estamos aqui, como barro nas mãos do oleiro. Não queremos mais resistir ao teu toque. Queremos ser vasos de honra, úteis para o serviço do Mestre. Agora, meu irmão, minha irmã,
Permaneça neste espírito de entrega. Tendo clamado, confessado e nos derramado diante do Pai, algo novo começa a acontecer. O ambiente espiritual está sendo preparado para a próxima fase da nossa oração. O quebrantamento abre espaço para a reconstrução. A confissão abre as portas para a restauração. Tendo esvaziado nosso coração de tudo o que nos afastava de Deus, agora estamos prontos para sermos preenchidos. Prepare-se, pois na terceira e última parte de nossa oração matinal, vamos focar em receber. Vamos abrir a alma para que a presença restauradora de Deus comece a curar as feridas, a acalmar as tempestades e a renovar as nossas forças. A obra de Deus em nós está apenas começando. Meu amado irmão, minha amada irmã, permaneça aqui, neste lugar sagrado. Não tenha pressa de sair. Depois de um derramar tão sincero, depois de um quebrantamento tão profundo, o céu se move em seu favor. O Pai, que ouviu o seu clamor e acolheu a sua confissão, agora libera sobre você uma unção de cura e restauração. Sinta a atmosfera ao seu redor mudando. O peso que estava em seus ombros começa a se dissipar. A angústia que apertava seu peito começa a dar lugar a uma paz que você talvez não sentisse há muito tempo. Este não é um sentimento passageiro, não é uma emoção superficial. É a manifestação real e tangível do Espírito Santo de Deus, o Consolador, que foi enviado para estar conosco, para habitar em nós. Ele está aqui agora. Ele está aí, com você, neste exato momento. Ele está se movendo em sua direção. Não com acusação, mas com bálsamo. Não com condenação, mas com óleo de alegria. Ele é o especialista em corações partidos, o mestre em restaurar ruínas, e ele está aqui para cuidar de você. Abra o seu coração para receber o seu toque. Permita que ele entre nas áreas mais doloridas da sua alma, naquelas memórias que você tenta esquecer, naquelas feridas que você tenta esconder. Ele não vem para expor, ele vem para curar. Ele não vem para julgar, ele vem para restaurar. Sinta a sua presença gentil como uma brisa suave. Ele está soprando sobre as cinzas do seu passado e trazendo um novo fôlego de vida. Onde havia luto, ele está liberando o óleo da alegria. Onde havia espírito angustiado, ele está te vestindo com vestes de louvor. Esta é a promessa daquele que disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Isaías 61. Sim, esta palavra se cumpre hoje em sua vida. A restauração está acontecendo. A liberdade está sendo proclamada sobre você. As portas da prisão emocional, da prisão da culpa, da prisão do medo, estão se abrindo agora em nome de Jesus. Receba. Não tente entender com a mente, apenas receba com o coração. Deixe as lágrimas de cura rolarem se for preciso. Deixe o alívio inundar a sua alma. Você não está mais sozinho em sua dor. O Consolador está com você. Ele se aproxima das feridas da rejeição, daquela dor de ter sido abandonado, esquecido ou menosprezado. Ele, que foi rejeitado e desprezado pelos homens, entende a sua dor como ninguém. E ele te diz: eu jamais te deixarei, nem jamais te desampararei. Hebrews 13:5. Ele está aplicando o seu bálsamo de aceitação sobre essa ferida. Ele está te envolvendo em seus braços de amor e sussurrando em seu espírito: você é meu, você é amado, você é aceito no amado. Sinta o calor desse abraço. Sinta o poder dessa verdade desfazendo as mentiras que o inimigo e as pessoas lançaram sobre você. A sua identidade não está no que fizeram ou disseram a seu respeito. A sua identidade está firmada na rocha, em quem você é em Cristo Jesus. Filho amado, herdeiro da promessa. Templo do Espírito Santo. Ele se aproxima agora das feridas da perda, do luto, que parece não ter fim. A cadeira vazia, eisodeitia, dói. O futuro, que foi interrompido. Ele chora com você, assim como chorou diante do túmulo de Lázaro. Ele não invalida a sua dor. Ele a acolhe, e em meio às lágrimas, ele te lembra: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25. Ele está te dando uma nova perspectiva, a perspectiva da eternidade. Ele está te confortando com a esperança do reencontro, com a certeza de que a morte não é o fim para aqueles que estão em Cristo. Enquanto a saudade permanece, ele preenche o vazio da sua alma com a sua própria presença. Ele promete ser o seu companheiro fiel, a sua força diária, a sua razão para continuar. Ele está transformando a sua dor em um testemunho de esperança que alcançará outros corações enlutados. Ele se aproxima das feridas do fracasso, da vergonha de ter tentado e não conseguido, dos sonhos que se despedaçaram,
Ele vê o seu desânimo, a sua vontade de desistir, e ele te lembra das palavras que disse a Paulo: a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. O seu fracasso não é o seu fim. Aos olhos de Deus, o seu ponto de maior fraqueza é a oportunidade para o maior milagre dele. Ele está pegando os cacos dos seus sonhos quebrados e, com suas mãos de oleiro, está construindo algo novo, algo ainda mais bonito e glorioso. Ele não desperdiça nada, nem mesmo os nossos erros. Ele é especialista em transformar maldição em bênção, em transformar o caos em um testemunho de sua glória redentora. Levante a sua cabeça, o seu valor não está em suas vitórias, mas no amor incondicional do Pai. Ele não te ama pelo que você faz, mas por quem você é, filho dele. Ele se aproxima da alma cansada, sobrecarregada, exausta das batalhas da vida, a ansiedade que rouba o sono, as preocupações que consomem a mente, o fardo que parece pesado demais para carregar, e é o próprio Jesus quem te faz o convite mais doce e poderoso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28-30. Entregue a Ele agora, neste momento, cada uma de suas preocupações. Visualize-se colocando cada fardo aos pés da cruz. O fardo da dívida, o fardo da enfermidade, o fardo do relacionamento difícil, o fardo da incerteza do amanhã. Entregue tudo a Ele, e receba em troca o seu jugo suave, o seu fardo leve. Receba o seu descanso. Sinta a paz que excede todo o entendimento, guardando o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Deixe que a serenidade do céu inunde o seu ser. Respire fundo e sinta o alívio. A batalha não é sua, é do Senhor. O controle não está em suas mãos, está nas mãos dele. Descanse, confie, espere. A palavra que nos guiou até o Salmo 34 culmina com uma promessa final, uma declaração de vitória que sela nossa restauração. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Salmo 34:22. Ouça bem esta verdade. O Senhor resgata a sua alma. Resgatar é pagar o preço para libertar um cativo. Foi o que Jesus fez na cruz. Ele pagou o alto preço com o seu próprio sangue para resgatar você do império das trevas, do poder do pecado e da morte. A sua alma foi resgatada, comprada, selada para a eternidade. E a consequência disso é gloriosa. Nenhum dos que nele confiam será condenado. A condenação foi cancelada. A culpa foi removida. A acusação do inimigo não tem mais poder sobre você. Quando ele vier te lembrar do seu passado, lembre do futuro dele. Você está em Cristo. E para os que estão em Cristo, não há mais nenhuma condenação. Viva nesta liberdade. Caminhe nesta certeza. Você é perdoado, você é justificado, você é amado, você é filho. Esta paz que você está sentindo agora, esta leveza em sua alma, é um presente precioso de Deus para você. E presentes assim são para serem compartilhados. Enquanto você desfruta deste momento, pense em alguém que precisa desesperadamente desta mesma paz. Alguém que é perdido na ansiedade, afundado na tristeza, sobrecarregado pelas lutas. Seja um canal da graça de Deus hoje. Compartilhe esta oração com essa pessoa. Envie uma mensagem, faça uma ligação, diga a ela: eu estava orando e me lembrei de você. Quero que você sinta a mesma paz que estou sentindo. Você pode ser a resposta da oração de alguém. Não guarde esta bênção só para você. Vamos juntos criar uma onda de paz e esperança? Agora, meu irmão, minha irmã, com o coração consolado, com as feridas sendo tratadas pelo médico dos médicos, com a alma restaurada pelo poder do Espírito Santo, nós não podemos parar aqui. Esta paz não é para nos deixar inativos, mas para nos impulsionar. Esta restauração não é o ponto final, mas o ponto de partida para uma nova jornada. Tendo sido curados e perdoados, agora precisamos ser fortalecidos. A jornada do dia nos espera, com seus desafios e oportunidades. E para enfrentá-la, não basta estarmos em paz. Precisamos estar fortes no Senhor e na força do seu poder. Portanto, prepare o seu espírito. A obra de restauração abriu o caminho. Agora, vamos clamar pela armadura de Deus, pelo revestimento de poder, pela fé que move montanhas e nos faz mais do que vencedores. A nossa oração agora se volta para o fortalecimento da nossa fé, para que possamos não apenas sobreviver, ó dia do Rode, mas viver em vitória, para a glória de Deus Pai.
Meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz restauradora de Deus continue a te envolver. Agora, com a alma consolada e o coração aquietado, entramos em um novo território da nossa oração. A fé não é apenas um refúgio para onde corremos. Em tempos de dor, ela é uma fortaleza da qual partimos para a batalha. É um escudo com o qual nos defendemos e uma espada com a qual avançamos. Tendo sido corados, agora somos chamados a sermos fortalecidos. Tendo recebido a paz, agora somos chamados a proclamar a vitória. Este é o momento de levantar a cabeça, enxugar as lágrimas e firmar os pés sobre a rocha da nossa salvação. É hora de juntos declararmos quem Deus é e quem nós somos nele. A nossa fé, que talvez tenha chegado aqui frágil e vacilante, será agora edificada, fortalecida, transformada, em uma muralha inabalável, contra a qual as tempestades da vida se quebrarão. Vamos, com ousadia e convicção, declarar a nossa confiança no Deus que é fiel para cumprir cada uma de suas promessas. Pai, nosso Deus, nosso general de guerra, nosso Rei soberano, nós nos levantamos agora, não mais prostrados pela dor, mas de pé, revestidos da tua força. A tua palavra nos diz que o justo viverá pela fé, e é pela fé que nós escolhemos viver este dia. Nós declaramos que a nossa fé não está firmada no que vemos, no que sentimos, ou nas circunstâncias que nos cercam. A nossa fé está firmada em Ti, o Deus invisível, o Deus imutável, o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Nós cremos em Ti, cremos no Teu poder que criou os céus e a terra com uma palavra. Cremos na Tua sabedoria que governa o universo e conhece o fim desde o começo. Cremos no Teu amor que nos alcançou quando ainda éramos pecadores e nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. Nós declaramos a Tua soberania, Tu reinas, Tu estás no controle de todas as coisas. Nenhum governo, nenhuma crise, nenhuma doença, nenhum plano do inimigo pode frustrar os Teus propósitos. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que Tu prometeste. A Tua mão é poderosa para cumprir. Nós declaramos, em alto e bom som, para que os céus ouçam e o inferno trema. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Que esta verdade ressoe em cada célula do nosso corpo, em cada fibra do nosso ser. Não estamos sozinhos nesta jornada. O Deus Todo-Poderoso está do nosso lado. Ele é o nosso advogado, o nosso protetor, o nosso provedor, o nosso maior incentivador. Quem, então, ousará se levantar contra nós? A acusação? Cristo é quem nos justifica. A condenação? Cristo é quem morreu e ressuscitou, e está à tua direita, intercedendo por nós. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos 8:35-37. Nós declaramos que nada, absolutamente nada, pode nos separar do Teu amor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8:38-39. Esta é a nossa segurança. Esta é a nossa âncora. Esta é a nossa vitória. Nós proclamamos a Tua fidelidade, Senhor. A Tua palavra diz que as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque as Tuas misericórdias, novas são cada manhã. Grande é a Tua fidelidade. Lamentações 3:22-23. Tu és fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Tu permaneces fiel, porque não podes negar a Ti mesmo. A Tua fidelidade não depende do nosso desempenho, mas do Teu caráter. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que abriu o Mar Vermelho é o mesmo Deus que abre portas para nós hoje. O Deus que sustentou o profeta Elias com pão e carne, trazidos por corvos, é o mesmo Deus que supre cada uma de nossas necessidades. O Deus que ressuscitou Lázaro dentre os mortos é o mesmo Deus que pode ressuscitar os nossos sonhos, a nossa saúde, o nosso casamento. Nós escolhemos confiar na Tua fidelidade. Quando a dúvida tentar invadir a nossa mente, nós a calaremos com a lembrança das Tuas obras. Quando o medo do futuro tentar nos paralisar, nós descansaremos na certeza do Teu cuidado fiel. Tu nunca falhaste, e não vais começar a falhar agora. Nós declaramos o poder da oração. Nós cremos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Cremos que a oração move a mão de Deus. Cremos que a oração muda atmosferas, quebra cadeias, derruba muralhas e alinha a terra com o céu. Nós nos arrependemos, Senhor, por todas as vezes que subestimamos
o poder da oração. Por todas as vezes que confiamos mais em nossos próprios planos, em nossos contatos e nosso dinheiro, do que no poder de nos colocarmos de joelhos diante de Ti, perdona-as por nossa autossuficiência. Nós declaramos hoje a nossa total dependência de Ti e do poder que flui através da oração. Nós nos comprometemos a ser um povo de oração, a orar sem cessar, a vigiar e orar, a entrar em nosso quarto, fechar a porta e clamar ao Pai que nos vê em secreto e nos recompensará. Nós cremos que através da oração, recebemos sabedoria, discernimento, força e direção para cada passo do nosso dia. E com essa fé fortalecida, nós olhamos para as nossas lutas com outros olhos. Não as vemos mais como gigantes invencíveis, mas como oportunidades para que o teu poder se manifeste. Nós declaramos, como o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Eu posso enfrentar este dia de trabalho difícil. Eu posso ter aquela conversa que venho adiando. Eu posso resistir àquela tentação que me persegue. Eu posso perdoar aquela pessoa que me feriu. Eu posso amar os que não me amam. Eu posso ser paciente em meio à provação. Eu posso ter esperança em meio ao caos, não por minha própria força, pois em mim mesmo eu nada posso fazer, mas eu posso em Ti, Senhor. A Tua força é a minha capacidade. O Tu, Potter, é a minha suficiência. Eu sou forte no Senhor e na força do Seu poder. Nós declaramos que, como Josué e Calebe, nós não olharemos para o tamanho dos gigantes, mas para o tamanho do nosso Deus. Nós nos recusamos a trazer um relatório mau, um relatório de incredulidade. Nós escolhemos crer na promessa. Comeremos o fruto da terra que o Senhor nos prometeu. Nós possuiremos a herança que Ele nos designou. As muralhas podem ser altas, mas nós cremos que, ao som do nosso grito de fé, elas virão abaixo. Os inimigos podem ser numerosos, mas nós cremos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós calçamos os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz e avançamos com coragem, sabendo que o Senhor dos Exércitos vai à nossa frente. E nós nos apegamos firmemente à promessa que ecoa desde o Salmo 34 e por toda a Escritura: quem confia no Senhor jamais será envergonhado. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Romanos 10:11. A nossa esperança em Ti não é uma esperança vã, não é um pensamento positivo, é uma certeza convicta, baseada na Tua palavra infalível. O mundo pode nos decepcionar, as pessoas podem nos trair, os nossos próprios corpos podem falhar, mas Tu, Senhor, nunca nos decepcionarás. A nossa confiança em Ti é o investimento mais seguro que podemos fazer. Por isso, nós entregamos a Ti a nossa reputação, os nossos sonhos, o nosso futuro, sabendo que estão guardados em Tuas mãos fiéis. Nós não seremos abalados. A nossa casa está firmada sobre a rocha. Que venham os ventos, que venham as chuvas, que venham as enchentes, nós permaneceremos de pé, para a glória do Teu nome. Meu irmão, minha irmã, sinta essa força crescendo. Dentro de você, sinta a sua fé sendo incendiada pelo Espírito Santo. Esta é a postura de um filho de Deus. Esta é a mentalidade de um vencedor. E eu quero te convidar a continuar nesta jornada de fortalecimento diário. A batalha é contínua, e por isso, a nossa busca por Deus também precisa ser. Se esta oração tem sido uma bênção para você, se você deseja começar cada um dos seus dias conosco, nesta mesma sintonia de fé e poder, eu te convido a se inscrever no nosso canal. Junte-se a esta família de fé, para que possamos, juntos, diariamente, buscar a face do Pai, nos fortalecer em Sua palavra e caminhar em vitória. Não perca a oportunidade de fazer de cada manhã um encontro marcado com o seu Criador. Agora, com a nossa fé declarada, com o nosso espírito fortalecido, estamos prontos para o próximo passo. A fé que recebemos não é para ser guardada. A força que Deus nos dá não é apenas para as nossas próprias batalhas. Somos parte de um corpo um exército. E um soldado não luta sozinho. Um soldado se preocupa com seus companheiros, intercede por eles, luta por eles. Tendo nos fortalecido, agora vamos nos posicionar. Vamos olhar para além de nós mesmos. Vamos nos preparar para entrar em um momento de intercessão poderosa e de batalha espiritual. Vamos usar a autoridade que nos foi dada em Cristo para clamar por nossa família, por nossa igreja, por nossa nação e para resistir às obras do inimigo. Prepare o seu coração, pois agora não vamos apenas orar, vamos guerrear no mundo espiritual. Meu amado irmão, minha amada irmã, de pé, com a fé fortalecida e o espírito revestido da força do Altíssimo,
Nós agora avançamos. A oração deixa de ser apenas uma conversa e se torna um ato de autoridade. A fé deixa de ser apenas um sentimento e se torna uma arma. Nós não lutamos contra carne ou sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, mas não tememos, pois não lutamos por uma vitória. Nós lutamos a partir da vitória que Cristo Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Ele despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, triunfando sobre eles naquela cruz. E ele nos deu a autoridade. Sim, Jesus nos disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10:19. É com base nesta palavra, no poder do nome de Jesus e na autoridade do sangue do Cordeiro, que nós agora nos levantamos em intercessão e batalha espiritual. Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos como teu exército na terra. Vestimos agora toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Cingimos os nossos lombos com a verdade da tua palavra. Vestimos a couraça da justiça que recebemos de Cristo. Calçamos os nossos pés na preparação do evangelho da paz, prontos para levar a tua luz onde há trevas. E, sobretudo, tomamos o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomamos o capacete da salvação, guardando a nossa mente, com a certeza da nossa redenção. E empunhamos a espada do Espírito, que é a tua palavra viva e eficaz. Fortalecidos em ti e na força do teu poder, nós agora nos posicionamos na brecha e começamos a legislar no mundo espiritual. Nós nos voltamos primeiramente para os lares, para as famílias. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós declaramos que cada lar que ouve esta oração é um território consagrado ao Senhor. Nós declaramos como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Joshua 24:15. Nós repreendemos e expulsamos todo espírito de contenda, de divórcio, de adultério, de frieza e de incompreensão que tenha se infiltrado nos casamentos. Nós ordenamos que as muralhas de silêncio e de mágoa que se levantaram entre maridos e esposas venham abaixo agora. Pelo poder do sangue de Jesus, nós cancelamos toda palavra de maldição, toda praga familiar, todo decreto de separação lançado contra as famílias. Nós declaramos que os corações de pedra são trocados por corações de carne. Declaramos o espírito de perdão, de reconciliação, de amor e de honra fluindo nos lares. Nós cobrimos os filhos com o sangue de Jesus. Nós os arrancamos das garras do inimigo, das drogas, da rebeldia, da imoralidade, das más companhias. Nós declaramos que os nossos filhos são herança do Senhor e que eles crescerão no conhecimento da tua palavra e servirão aos teus propósitos. Que os lares são lugares de paz, de refúgio, de cura e de salvação, para a glória de Deus Pai. Agora nós nos voltamos para a mente e para as emoções. Nós usamos a autoridade que nos foi dada para falar diretamente a todo espírito de medo. A palavra de Deus declara: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas do fortaleza, e de amor, e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Portanto, o espírito de medo, síndrome do pânico, ansiedade crônica, fobia, pavor, nós te repreendemos em nome de Jesus. Nós te ordenamos que solte as mentes e os corações agora. Nós declaramos que o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Nós quebramos o poder da preocupação e da angústia. Declaramos sobre cada ouvinte a paz de Cristo, que excede todo o entendimento e que guarda o coração e a mente. Filipenses 4:7. Nós falamos a memória e ordenamos a cura de todo trauma. Traumas de infância, de abuso, de acidentes, de perdas, de traições. Que o Espírito Santo, o Consolador, vá agora às raízes dessas dores e aplique o seu bálsamo curador. Nós cancelamos o poder dos flashbacks, dos pesadelos, das feridas emocionais que continuam a sangrar. Nós declaramos em nome de Jesus a renovação da mente. Nós rejeitamos toda mentira do diabo, todo pensamento de morte, de suicídio, de inutilidade, de desespero, e declaramos que temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16. Uma mente sã, equilibrada, focada, cheia de esperança e dos pensamentos de Deus, que são pensamentos de paz e não de mal. Nós nos levantamos agora contra toda corrente e toda cadeia espiritual. A palavra diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Com base nesta verdade, nós declaramos a quebra de todo jugo, em nome de Jesus,
Nós quebramos o jugo do vício, seja do álcool, do cigarro, das drogas ilícitas, da pornografia, dos jogos de azar. Nós ordenamos que a dependência química e psicológica seja quebrada agora. Nós declaramos que o desejo compulsivo cessa e dá lugar a um desejo pela santidade de Deus. Nós quebramos as correntes de pecados de estimação, aquelas práticas ocultas que envergonham e escravizam. Nós declaramos liberdade sobre a língua, quebrando as correntes da fofoca, da maledicência, da mentira. Nós quebramos as correntes da preguiça, da procrastinação, da miséria. Nós quebramos toda corrente de enfermidade, toda doença hereditária, toda palavra de diagnóstico maligno. Nós nos levantamos sobre a autoridade da palavra que diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. Nós liberamos o poder curador de Deus sobre cada corpo, cada órgão, cada célula. Nós ordenamos que toda doença, toda dor, toda inflamação se submeta ao nome de Jesus, e deixe os corpos agora. Sois livres. Sois livres para servir a Deus em novidade de vida. E nós construímos agora, pela fé, uma muralha de fogo ao redor de cada pessoa, de cada família que ora. Que nós ativamos as promessas do Salmo 91, declaramos que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós dizemos do Senhor, Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e nele confiamos. Nós declaramos que Ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, que Ele nos cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas estamos seguros. Nós declaramos que não temeremos espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 podem cair ao nosso lado, e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque fizemos do Senhor o nosso refúgio, e do Altíssimo a nossa habitação. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Pois aos seus anjos Ele dará ordem a nosso respeito, para nos guardarem todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão em suas mãos, para que não tropecemos com o nosso pé em pedra. Nós cancelamos em nome de Jesus todo plano de acidente, de assalto, de violência, de sequestro. Nós cancelamos todo ataque espiritual contra as nossas finanças, todo espírito de miséria, de dívida, de roubo. Nós repreendemos o devorador, o migrador, o cortador e o destruidor. E declaramos que as janelas do céu estão abertas, e bênçãos sem medida são derramadas sobre as nossas vidas, para que sejamos uma bênção na vida de outros. Estamos guardados, protegidos, selados pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, minha irmã, esta batalha não é apenas sua. Somos um corpo, um exército, e eu quero lutar ao seu lado. Quero apresentar o seu nome diante do trono de Deus. Por isso, eu te convido a ir agora aos comentários e deixar o seu nome. Escreva o seu nome, o nome de sua esposa, do seu esposo, de seus filhos, de seus pais, apenas o nome. Fizer isso, você está se alistando neste exército de intercessão. E eu, e toda esta comunidade de fé, estaremos cobrindo você e sua casa em nossas próximas orações. Você não luta sozinho. Estamos juntos nesta batalha, e juntos, em Cristo, somos invencíveis. E agora, com as armas depostas, não porque a guerra acabou, mas porque a vitória já foi declarada, nós mudamos. A nossa postura, o clamor da batalha cessa e dá lugar ao cântico do triunfo. O suor do combate dá lugar ao óleo da unção. Nós levantamos os nossos olhos das trincheiras da intercessão para o horizonte e vemos algo novo surgindo. Vemos a luz da manhã, rompendo as últimas sombras da noite. O inimigo está em retirada, confuso e derrotado. As correntes estão partidas no chão, os lares estão sendo inundados por uma nova paz. O Rei da Glória está entrando com a sua majestade. Prepare o seu coração, pois a nossa oração agora entra em sua fase final e mais gloriosa. Não vamos mais pedir, não vamos mais combater, vamos apenas receber e proclamar profeticamente a vitória que já é nossa. O amanhecer de um novo tempo que Deus está decretando sobre a sua vida hoje. Meu amado irmão, minha amada irmã, respire fundo o ar da vitória. O combate cessou. O clamor da batalha deu lugar ao som celestial da harpa. O suor da guerra foi lavado pela chuva serena da graça. O que estamos sentindo agora não é o silêncio do vazio, mas a quietude da presença de Deus que preenche todas as coisas. O inimigo foi silenciado, as acusações foram caladas pelo sangue do Cordeiro, as correntes jazem partidas aos nossos pés, levantamos os nossos olhos e não vemos mais a fumaça da batalha, mas o brilho do sol da justiça que nasce sobre nós, trazendo cura em suas asas. Este é o momento da proclamação. Este é o momento de, pela fé,
chamarmos à existência aquilo que Deus já decretou no céu. A oração não termina com um pedido. Ela culmina em um recebimento. A fé não termina em uma luta. Ela deságua em um descanso. E é nesse lugar de descanso e autoridade que juntos, como filhos do Rei, nós agora vamos declarar profeticamente o que está feito em sua vida em nome de Jesus. Nós declaramos, em nome de Jesus, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, inunda agora cada área da sua vida. A guerra em sua mente acabou. A ansiedade que te atormentava, os medos que te paralisavam, a angústia que te sufocava, nós declaramos que eles perderam o seu poder. Assim como Jesus se levantou no barco e ordenou à tempestade acalmar-te, emudece. Nós liberamos essa mesma palavra sobre a sua alma. Acalme-se e emudeça. Nós declaramos que a paz de Cristo é o árbitro em seu coração. Nós declaramos que você não viverá mais sob a tirania da preocupação com o amanhã, pois você aprendeu a descansar no cuidado do Pai, que sabe do que você precisa. A paz foi restaurada entre você e Deus pela cruz, e agora essa mesma paz flui para os seus relacionamentos. Onde havia guerra em seu lar, nós declaramos paz. Onde havia conflito em seu trabalho, nós declaramos paz. Você é um agente da paz, um portador da serenidade de Cristo. A sua presença agora levará a atmosfera do céu, aonde quer que você vá. Está feito. Receba a paz do Senhor. Nós declaramos com toda a convicção da nossa fé, que as cadeias foram quebradas. O decreto de liberdade que foi lido nos céus, agora se manifesta na terra. Você, que se sentia prisioneiro de um vício, de um pecado, de um padrão de comportamento, ouça a palavra profética. A porta da sua prisão foi aberta. A palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Eu profetizo sobre a sua vida. Você é livre, livre da condenação da culpa, livre da opressão do passado, livre da dependência que te humilhava. O poder do hábito foi quebrado pelo poder do sangue de Jesus. O jugo que estava sobre os seus ombros foi despedaçado. O fardo foi removido. Caminhe em novidade de vida. Não olhe para trás. Não volte a se prender ao jugo da escravidão. Você foi chamado para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. A sua mente é livre. O seu corpo é livre. O seu espírito é livre. Está selado no nome de Jesus. Nós declaramos profeticamente que um tempo novo começou em sua vida. O Senhor diz em sua palavra: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, que agora sai à luz. Porventura não a percebeis? Isaías 43:18-19. Eu profetizo sobre você. A sua estação de luto acabou. A sua estação de vergonha terminou. A sua estação de estagnação chegou ao fim. Deus está fazendo algo novo em sua história. Ele está abrindo um caminho no deserto da sua dificuldade e rios no ermo da sua solidão. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Um novo vigor, uma nova esperança, uma nova alegria, uma nova força estão brotando em você agora. Onde havia ruínas, Deus está edificando um palácio. Onde havia cinzas, Ele está te dando uma coroa. Onde havia choro, Ele está colocando em seus lábios um cântico de louvor. Prepare-se para viver os melhores dias da sua vida, não porque não haverá desafios, mas porque você os enfrentará a partir de uma nova identidade e de uma fé renovada. Nós declaramos, com base na fidelidade daquele que prometeu, que a bênção do Senhor está sobre você. A bênção que enriquece e não acrescenta dores. Nós repreendemos o espírito de miséria e de escassez e declaramos que a provisão de Deus, o nosso Jeová Jiré, te alcança. Declaramos que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. As portas de emprego que estavam fechadas, nós as declaramos abertas. A provisão que estava retida, nós a declaramos liberada. A sua finança está debaixo da bênção do Senhor. Você é abençoado para ser uma bênção. Você não apenas terá o suficiente, mas terá em abundância para abençoar outros. Declaramos que o favor de Deus te cerca como um escudo. Salmo 5:12. Você encontrará favor diante de Deus e dos homens. Onde quer que você chegue, a graça do Senhor irá à sua frente, preparando o caminho e movendo corações em seu favor. Nós declaramos a sua fé renovada e a sua esperança restaurada. Você não sairá desta oração da mesma forma que entrou. A fé que estava vacilante agora está firme. A esperança que estava morrendo agora está viva e transbordante. O Deus da esperança te enche agora de toda alegria e paz no seu crer.
para que você seja rico de esperança no poder do Espírito Santo. Romanos 15:13. A sua chama não se apagará. O seu pavio, que fumegava, não será esmagado. Pelo contrário, você se levanta como uma tocha acesa, um farol de fé para sua geração. A sua boca se encherá de riso e a sua língua de um novo cântico, pois grandes coisas fez o Senhor por você, e por isso você está alegre. Está feito. E agora, meu amado irmão, minha amada irmã, tendo orado, batalhado, recebido e declarado, eu quero te abençoar e te enviar para o seu dia. Saia deste lugar de oração, mas não saia da presença de Deus. Leve esta atmosfera com você, leve esta certeza em seu coração. Vá em paz, vá na força, vá na alegria do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com você, hoje e para todo o sempre. E se esta oração foi uma resposta de Deus para você, se você sentiu o toque do céu, se você recebeu a sua bênção, eu te peço que faça 3 coisas como um ato de fé. Primeiro, compartilhe esta oração agora mesmo com pelo menos uma pessoa que precisa desesperadamente encontrar essa mesma paz. Seja o anjo que Deus usará hoje. Segundo, se ainda não faz parte desta família de fé, inscreva-se no canal para que possamos continuar crescendo juntos diariamente. E terceiro, e mais importante, cele a sua vitória. Vá até os comentários e escreva com toda a sua fé a palavra que resume tudo o que recebemos hoje. Amém. Que o seu amém seja o seu grito de vitória, a sua assinatura no decreto de Deus para a sua vida. Aquele que crê em mim jamais será confundido.